Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nos envolva, que nos ilumine nessa noite. E nós já gostaríamos de começar agradecendo o convite da casa para estarmos aqui com esse tema tão importante que é a pedagogia espírita. Nesse sábado que nós estamos aqui encerrando o mês espírita. A pedagogia do amor para um mundo mais humano. E na verdade o que nós vamos refletir hoje é além da pedagogia. Porque na verdade o que a pedagogia espírita nos fala, e um dos livros que nós utilizamos bastante foi a Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves, é nós entendermos toda a contribuição de todos os pedagogos para a educação, mas pensarmos um pouco além. Por isso, hoje nós vamos falar da pedagogia espírita. E é muito importante quando a gente estuda o tema, quando a gente começa a ler, quando a gente aprofunda, nós começamos a entender a importância desse tema. Porque quando nós falamos da pedagogia, da figura do pedagogo, se nós voltamos lá para a Grécia, da figura daquele que conduz, do educador que vai conseguir levar a criança a pensar, a raciocinar, a refletir. Então, desde a Grécia nós já temos esse conceito. Mas hoje, quando nós falamos de pedagogia espírita, nós vamos pensar principalmente, não apenas em desenvolver as habilidades educacionais, que é o que a pedagogia contribui para nós, mas nós pensarmos na educação do espírito. E para isso, nós que somos espíritas, precisamos pensar na nossa responsabilidade. Uma família, quando recebe um espírito, a casa espírita, por receber encarnados e desencarnados, por trabalharmos com crianças, pelo trabalho com a evangelização. Então, a pedagogia espírita vai nos mostrar que a educação do espírito é fundamental, ela é importante. Às vezes nós nos preocupamos com a educação formal. A criança tem que ter escola? Tem que ter escola, é obrigação, é fundamental. Mas o Espiritismo vai nos ensinar que a verdadeira escola é o lar, onde os alicerces da moral precisam ser trabalhados, e dentro da casa espírita. E uma das coisas importantes para nós pensarmos, quando nós falamos da pedagogia espírita e na educação do espírito, é nós lembrarmos que nós somos espíritos encarnados. E aqueles bebês lindos que nascem nas nossas famílias têm uma história pregressa. A nossa vida não começa no nascimento. Principalmente porque hoje nós já sabemos que os bebês, por exemplo, escutam. Tem audição desenvolvida já no ventre materno. E muitos reconhecem a voz do pai, a voz da mãe, depois de nascido, se acalmam, algum barulhinho na outra, a criança já fica mais desperta no ventre materno. Hoje a ciência já nos comprova isso. Mas nós precisamos entender que além disso que a ciência nos traz, esse bebezinho que nasce, que chega na família, ele é um bebê que tem uma história. Esse bebezinho já passou por sucessivas encarnações. Então, quando esse bebê nasce, quando esse bebê chega no seio materno e que é bem acolhido, bem recebido, e todos nós ficamos muito encantados, nós precisamos sempre lembrar que os bebês são espíritos. E como nós somos espíritos, os bebezinhos que depois vão crescendo, vão se tornando crianças, adolescentes, jovens, também têm uma bagagem. Todos nós trazemos as nossas histórias. E para nós encarnarmos, nós passamos por um período de esquecimento, por um período de miniaturização, para que nós possamos ter aquele tempo de 9 meses no ventre materno e nascermos. E o que a pedagogia espírita vai nos trazer? E vai nos dizer, quando nós nascemos, quando um bebezinho nasce na nossa família, e até se nós observarmos a nossa história não começou no dia do nosso nascimento. Nós trazemos a nossa bagagem. Porém, o Espiritismo vai nos dizer que essa bagagem ela vai ficar no estado latente, ela vai ficar um pouco esquecida. E por isso é
a educação do espírito na casa espírita, para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento, assim como nós desenvolvemos na escola, porém, desenvolvermos a nossa moralidade, desenvolvermos bons hábitos. Então, é fundamental que no lar o bebê receba aconchego, carinho, alimento, proteção, para que ele possa aprender primeiro a sentar, depois a engatinhar, depois a andar, depois a falar, porque hoje a ciência já nos comprova. Se a mãe fala pouco com o bebê, esse bebezinho tem pouco vocabulário. E aí chega na escola, a professora vai detectar que essa criança às vezes tem algum problema, e o problema é falta de alguém conversar com esse bebê. Nós nos desenvolvemos com o outro. E a pedagogia espírita vem nos lembrar. A nossa tarefa é educar o espírito, acolher e educar. E educar envolve a criação de bons hábitos. Envolve que nós possamos falar com essa criança, mostrar o que é certo e o que é errado, para que ele se torne um adulto com condições de discernir, um adulto que possa ouvir um não futuramente, na fase adulta de uma namorada ou de um namorado, que possa ouvir um não no seu ambiente de trabalho. É tarefa nossa educarmos as crianças para além da instrução, que é algo muito importante que nós vamos frisar mais uma vez. A educação formal, essa educação que a escola oferece, é fundamental. Mas a formação, a educação do caráter é uma tarefa que cabe à família, e nós vamos ver, fundamentalmente, grupos de evangelizadores. A tarefa que nós temos de receber esses espíritos na casa espírita e tratarmos também da educação. E nós vamos perceber que é fundamental que nós possamos desenvolver a educação do espírito. O espírito encarnado precisa ser educado. Receber o espírito que retorna, auxiliar na preparação interior, auxiliar no despertar de qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação desse espírito para que ele encontre campo propício para a realização de sua tarefa. É trabalho de grande importância de toda casa espírita. O autor nos diz, por menor que seja ou por maior que seja, trabalho de fundamental importância na casa espírita é o trabalho de evangelização. É o trabalho de nós realmente cultivarmos as nossas crianças as sementes do espiritismo, da igualdade, de nós nos colocarmos no lugar do outro, enxergarmos como é bom nós fazermos o bem, para que possamos também recebermos o bem, para que daqui a 20 anos nós tenhamos essas crianças que hoje estão na evangelização aqui trabalhando, falando para nós, atuando com passe, atuando na palestra. É a nossa tarefa acolher e formar essas crianças que chegam para nós, que chegam até nós. E através desse livro da Educação do Espírito, que é um livro muito importante, muito interessante, fundamentado em muitas pesquisas, o autor nos fala a nossa responsabilidade em acolhermos, formarmos, ajudarmos na educação dessas crianças e adolescentes que chegam até a casa espírita. E nós precisamos nos lembrar, já que estamos falando de evangelização, de acolhimento, das parábolas de Jesus. Jesus, quando falava, sempre se colocava de uma forma que as pessoas que estivessem presentes pudessem ouvir, pudessem entender o que Jesus estava falando. E se nós nos recordarmos das parábolas de Jesus, que continham todo o ensinamento, Jesus vai nos lembrar da importância de nós mantermos o nosso coração como as crianças. Em Mateus capítulo 19, versículo 13, então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas.
Os discípulos, contudo, repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Quando nós fazemos a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, nós vamos entender à luz do Espiritismo o que essa parábola quer nos dizer. E, na verdade, quando nós estudamos à luz do Espiritismo, uma das primeiras lembranças que nós temos depois do Evangelho é que as crianças têm uma vida, as crianças têm uma história pregressa, as crianças nascem com o passado. E por isso é importante nós observarmos as palavras de Jesus. Jesus não disse que o reino dos céus era de todas as crianças. Jesus disse que o reino dos céus é para as pessoas que têm um coração semelhante ao coração das crianças. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer o que nós precisamos fazer para termos o nosso coração semelhante ao coração das crianças. Precisamos ter duas coisas. Precisamos ter pureza e precisamos ter humildade. São duas coisas que nós não podemos perder de vista na nossa caminhada. A pureza que as crianças têm e a humildade que as crianças têm, porque estão aprendendo, porque estão conhecendo, porque tudo é novidade para as crianças. E nós precisamos sempre fazer essas duas lembranças. As crianças, quando nascem, não são uma folha em branco. Nós não podemos pensar que um bebê que nasce, que a primeira encarnação daquele bebezinho é na nossa família. E aí a gente faz um parênteses para lembrar do livro de Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade, onde no primeiro capítulo Joana já nos lembra que nós estamos encarnados no planeta Terra. Joana nos lembra que estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. E Joana nos lembra mais uma vez que os espíritos que nascem conosco, na nossa família, quem tem filho através da pessoa, estamos aqui para cumprirmos as nossas provas e as nossas expiações. E a tarefa da família, ajudar no desenvolvimento do ser. Para que essa criança possa se desenvolver, não só fisicamente, mas possa desenvolver os seus hábitos, desenvolver a sua moralidade. E quando nós estudamos a educação do espírito, a pedagogia espírita, uma das coisas importantes que nós precisamos frisar: a criança necessita compreender que é um espírito reencarnado, filho de Deus, que veio evoluindo milênios afora e que o seu destino é a perfeição. O nosso destino é a perfeição. Mas nós precisamos entender que para alcançarmos a perfeição, ainda precisaremos encarnar muitas e muitas e muitas vezes. E nós que somos espíritas, precisamos falar num linguajar que as crianças entendam que as crianças também já tiveram uma vida passada. Para que as crianças comecem de pouquinho em pouquinho a entender que nós somos espíritos encarnados, que existem espíritos desencarnados, que quando nós desencarnarmos, iremos para a erraticidade, iremos aguardar uma nova encarnação. Então a pedagogia espírita nos diz que nós precisamos aos poucos conversar com as crianças, preparar as crianças, esclarecer as crianças sobre o espiritismo. E é claro que aqui a gente vai fazer um parênteses, sempre em um linguajar que a criança possa entender, que seja acessível para a criança. E a criança necessita compreender as leis divinas que regem todos os seres, a lei de causa e efeito que rege nossa existência, que nos impulsiona a evoluir, as consequências morais de todos os seus atos, bem como compreender que traz compromissos assumidos na espiritualidade e tem tarefas a cumprir em nosso planeta. Então imagina se nós pudéssemos começar a falar
que existe lei de causa e efeito, que nós somos espíritos que ora estamos encarnados, mas que estamos rodeados por espíritos desencarnados, que existe uma lei de causa e efeito, que se nós fizermos algo, nós precisaremos responder pelo que nós fizemos. E pouco a pouco a criança vai entender. E aí nós vamos imaginar, uma criança dessa, será que faria bullying com o colega na escola? Será que ela seria capaz de se juntar para fazer uma maldade às vezes com o coleguinha? Já tendo esse preparo desde cedo, já entendendo que existe lei de causa e efeito e principalmente entendendo que nós temos os nossos compromissos. É muito interessante que neste livro o autor no final traz uma série de sugestões de atividades que podem ser feitas nas casas espíritas, na evangelização. E um dos assuntos é que nós possamos conversar com as crianças, conversar com os adolescentes acerca da doutrina espírita, para que eles possam entender a lei de causa e efeito, entender que todos nós nascemos com os nossos compromissos. E aí, na mesma hora, eu me lembrei desse livro, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda, em que ele vai trazer, em diversos capítulos, inúmeros casos de reencarnação, mas sempre nos trazendo fatos que vão explicar o porquê de determinados acontecimentos. Tem um capítulo que é muito interessante, que Hermínio nos fala das crianças com deficiência. E ele vai nos explicar a necessidade do nascimento das crianças com deficiência. E ele conta para nós um determinado acontecimento que aconteceu na Europa 400 anos atrás. E foi preciso 400 anos para que a espiritualidade pudesse reunir essas mesmas pessoas, 400 anos depois, em uma determinada cidade no Brasil, para que esses espíritos pudessem se harmonizar. E um determinado ato, que foi um suicídio, cometido há 400 anos, faz com que essa pessoa nasça com deficiência na presente encarnação. Então, na verdade, a gente lembra aqui que nós temos compromissos. Nós temos compromissos. As pessoas das nossas famílias também têm compromissos. E quando nós estamos agrupados em uma mesma família, nós precisamos ter essa responsabilidade com os nossos irmãos, com os nossos familiares, para que nós possamos nos ajudar mutuamente, para que nós possamos ir pouco a pouco evoluindo, superando, ficando em paz, quites com os nossos débitos. É como quando nós fazemos uma compra e assumimos o crediário. E nós ficamos felizes quando nós conseguimos juntar o dinheiro e lá pagar, quitamos a nossa conta. Nós temos compromissos e nós precisamos esclarecer as crianças de pouco a pouco, os adolescentes, para que eles possam entender a lei de causa e efeito, principalmente. E nós precisamos entender que a pedagogia espírita, ela vai além da pedagogia, ela vai além da educação. Então nós poderíamos aqui citar todos os educadores, na verdade, que o autor cita, e que foi tratado pelo Rodrigo. Eu vi na palestra do Rodrigo, eu não pude vir nas outras, mas eu conversei com a Elaine nas outras palestras. Então nós temos Valon, nós temos Vygotsky, nós temos Piaget, pedagogos importantíssimos para a história da educação. Mas o que nós precisamos entender, quando nós falamos de pedagogia espírita, é que nós precisamos pegar todo esse conhecimento dos pedagogos, que são importantíssimos para nós. Mas nós precisamos dar um passo à frente. Porque além de educar para habilidade, para leitura, para escrita, para coordenação, para fala, para o diálogo, a pedagogia espírita pretende educar para a moralidade. Para que nós possamos entender a nossa responsabilidade todos os dias. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós temos o livre arbítrio e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E precisamos entender que o espírito, que nós estamos em constante evolução. Nós estamos evoluindo. Mas será que isso é suficiente? Nós iremos desencarnar e ficaremos em algum lugar tranquilamente na espiritualidade? Precisaremos reencarnar e reencarnar e reencarnar, porque nós só atingiremos o progresso através da marcha evolutiva, através da reencarnação.
que é onde nós teremos a oportunidade de repararmos aquilo que nós já tivemos feito. E na verdade, o que é a evolução do espírito? É nós lembrarmos que todos nós, crianças, jovens ou adultos, nós somos espíritos em evolução, que renascemos na Terra com o objetivo de evoluir, desenvolver seu potencial interior, corrigir erros do passado, superar defeitos e pouco a pouco vibrar em sintonia com as leis universais. A criança de hoje é um espírito eterno, filho de Deus, que venceu inúmeras etapas evolutivas através dos milênios. E nós precisamos sempre ter essa lembrança. As crianças são espíritos em evolução que trazem uma bagagem, que trazem uma história, que trazem um passado. Mas nós sabemos também que quando, na ocasião da concepção, da gestação e do nosso nascimento, nós vamos passar por um processo de esquecimento. Pouquíssimos de nós, durante a infância, e principalmente na fase adulta, iremos nos lembrar de todas as nossas existências. Via de regra, nós temos a bênção do esquecimento. Processo que vai acontecendo para que nós possamos ver no nosso pai uma verdadeira figura de pai. E não reconhecermos, talvez, naquele pai, o desafeto do passado, um inimigo que às vezes nós tenhamos feito mal ou que tenha feito mal para outra pessoa da nossa família. Então é importante que todos nós passemos por esse processo. Mas, além de passarmos por esse processo, a doutrina nos fala que no nosso íntimo nós guardamos as impressões de tudo que nós já tenhamos feito. E, principalmente, nós guardamos no nosso interior as nossas conquistas íntimas, conquistadas através de esforço. Imaginem uma pessoa que roubava em determinada encarnação. E essa pessoa fez o esforço, estudou, reencarnou de novo e assumiu aquele compromisso de não querer mais roubar. Passadas algumas reencarnações, essa pessoa conseguiu vencer, aquilo fica dentro do ser, como se fosse uma vozinha da consciência acusando. Ou seja, é uma conquista que nós temos. Mas também precisamos lembrar que, para que o nosso potencial se desenvolva, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, a família, em primeiro lugar, e depois a formação que nós recebemos na casa espírita, é fundamental para o desenvolvimento de bons hábitos, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos enxergar o nosso irmão como nós mesmos, e não desejarmos para outra pessoa aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. E embora contando sempre com o apoio das inteligências superiores e com a assistência amorável dos benfeitores espirituais, cada espírito evolui através do esforço próprio, com o trabalho de si mesmo. E na verdade é através do nosso esforço diário. Hoje eu serei melhor do que ontem, que nós conseguiremos nos melhorar, detectando aquilo que não nos faz feliz, aquilo que às vezes nos desagrada no nosso dia a dia, identificarmos e assumirmos o propósito. Eu vou melhorar, eu vou evitar determinado tipo de comentário, porque magoou determinada pessoa. E assumirmos o compromisso de evoluirmos no dia a dia, porque nós sabemos que o trabalho da evolução espiritual é um trabalho contínuo que nós precisamos fazer e que é uma conquista nossa. O Bruno não pode transferir para mim. Eu vou transferir toda a minha conquista espiritual? Nós não podemos. Nós não podemos transferir para a mãe, para o avô, para o pai, para o filho. Nós podemos ajudar no convívio. Mas aquilo que nós conquistamos fica no nosso íntimo, fica no nosso ser. É algo que nós vamos levar, inclusive, conosco. E quando nós estudamos a pedagogia, nós compreendemos, pois, que o espírito conserva, após a sua morte no corpo físico, todas as aquisições adquiridas durante sua encarnação, tanto espiritual quanto física.
manifestando-se no mundo espiritual através de seu corpo espiritual ou perispirítico. E ao renascer em novo corpo físico, não perderá o patrimônio adquirido. É muito interessante que no livro Educação do Espírito, nós temos o estudo de Leon Denis, nos falando como ele observou as crianças prodígio, as crianças francesas, as crianças consideradas com altas habilidades, e como ele começou a identificar que o Espiritismo conseguia nos explicar, conseguia desvendar esse mistério que até então a ciência não conseguia explicar. E o Espiritismo vai nos dizer que nós conservamos o nosso progresso. Nós trazemos dentro de nós, lá no fundo do nosso ser. E é claro que a gente precisa lembrar que precisamos de boas companhias espirituais, precisamos de bons familiares, e os familiares bons não são aqueles que dizem sim, mas são aqueles que nos educam no bem, para que nós possamos desenvolver cada vez mais as nossas habilidades. No mundo espiritual, continuará a sua escalada sob a assistência de benfeitores espirituais. A evolução ocorre em dois planos. O livro dos Espíritos nos fala isso. Nós evoluímos na erraticidade. Quando nós desencarnarmos, se mérito tivermos, poderemos trabalhar na espiritualidade, poderemos trabalhar no Ministério da Prece, no acolhimento, no socorro aos enfermos, se mérito tivermos. E com certeza iremos progredir na espiritualidade. Poderemos ler, poderemos estudar, poderemos trabalhar, poderemos rezar, mas ainda precisaremos reencarnar, porque através da reencarnação, da experiência no corpo físico, que nós vamos comprovar que nós aprendemos a lição que nós estudamos. Então é fundamental o papel da família para que possa nos ajudar nessa tarefa. Na tarefa de entendermos que nós precisamos ser pessoas colaboradoras na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, para que nós possamos contribuir para um mundo melhor e possamos nos melhorar a cada dia, para que possamos ser seres humanos cada vez melhores. E no livro Educação do Espírito, nós temos esses estudos de vários artigos, de vários livros, que vão nos lembrar que nós precisamos reencarnar diversas vezes. A doutrinação espírita amplia o conceito de evolução, demonstrando que a evolução ocorre em dois planos. Da mesma forma, a interação do indivíduo com o meio ocorre nos planos físico e no plano espiritual. E aí nós vamos nos perguntar, por que é tão importante a pedagogia espírita? Porque no plano físico, esse bebezinho vai nascer. E o que é a educação no plano físico, o cuidado no plano físico? Trocar a fralda, dar alimentação, dar mamar, dar papinha, colocar o bebezinho sentado, depois o bebezinho vai gatinhar, o bebezinho vai andar, ensinar a falar, ensinar a usar o banheiro, desfraldar o bebezinho, ensinar a comer. Então, no plano físico, nós precisamos de ajuda para que nós possamos nos desenvolver. É fundamental o auxílio dos pais, é fundamental o auxílio da família, não só dos pais, daquela avó que às vezes tem aquele cuidado com a criança devido ao falecimento da mãe ou devido a uma separação, família entendida como aquela pessoa encarregada de cuidar da criança. E precisamos lembrar que fisicamente todos os bebês humanos só se desenvolvem na interação com outro ser humano. Se nós pegarmos um cachorrinho pequenininho e levarmos para a nossa casa, um cachorrinho macho, que nunca tenha convivido com nenhum outro cachorro, esse bebezinho, esse cachorro, com 6, 7 meses, ele já vai estar na fase da adolescência. Se ele for macho, ele vai levantar a patinha para fazer xixi, sem ninguém ter ensinado. Os animais possuem instinto. Esse mesmo cachorrinho criado no apartamento, quando ele se tornar adulto, e os veterinários nos falam que a partir de 12 meses, entre 1 ano e 2, o cachorrinho já é um cachorro adulto. Se ele observar o passarinho e tiver a oportunidade, ele vai caçar, ele vai pegar, ele vai depenar e ele vai comer. Sem nunca ter visto nenhum cachorro adulto fazer isso. Os animais trazem instinto. Os bebezinhos humanos, como nós veremos, precisam
precisam do cuidado, do amparo e do ensino. Se nós pegarmos um bebezinho e esse bebezinho conviver com uma avó, por exemplo, que tenha tido um derrame e que não consiga falar, esse bebê não vai conseguir desenvolver a fala. Por quê? Porque ele não vai ouvir outra pessoa falar. O bebê não nasce falando, ele balbucia. Até o bebezinho surdo balbucia. Isso a ciência já comprova. Mas ele só continua o balbucio quando ele recebe o feedback de alguém. Aí o bebezinho fala: mamãe, a felicidade é tanta que o bebê fala: peraí, eu falei alguma coisa que deu certo. Isso já está comprovado pela ciência, e espiritismo é ciência. E aí o bebezinho percebe que alguma coisa fala: mamãe! E aí aquela festa, aí o bebê já aprendeu. Se eu falar a reação vai ser maravilhosa. Depois ele, papai! E aí o bebezinho aprende a falar pelo contato com o outro. Nós não aprendemos só a andar, a falar, a comer, a beber. Nós aprendemos a cumprimentar o porteiro. Nós aprendemos a pedir desculpa. Nós aprendemos a dar bom dia, boa tarde, boa noite, com a educação na nossa família. Então o Espiritismo nos fala que o nosso desenvolvimento no plano físico acontece. E acontece também no plano espiritual. E é tarefa nossa que estamos na casa espírita. É tarefa nossa, quando recebemos um bebê no nosso lar, pensarmos na responsabilidade de acolhermos esse bebê, para que assim como a gente ensina a falar, a andar, a engatinhar, a comer, com 2 aninhos lá tirando a fralda, nós também precisamos pensar na educação do espírito. Nós não podemos esperar fazer 18 anos para que a criança decida o que ela quer fazer. Se ela quer rezar ou se ela não quer rezar. Se ela quer vir conosco ou se ela não quer. Nós precisamos, assim como fisicamente a gente sabe que tem que dar comida, que tem que dar banho todo dia, que tem que escovar o dente, a educação espiritual. Nós precisamos desenvolver sempre nas crianças que estão sob nossa responsabilidade. É nossa tarefa desenvolvê-los. E aí, nós precisamos nos lembrar das palavras de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Progredir. Entre uma encarnação e outra, nós devemos e precisamos progredir. Nós precisamos assumir um compromisso conosco. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou evitar fazer determinadas coisas que eu fiz, que eu acho que não são boas para mim, ou boas para a minha família, ou que não contribuem para o meu desenvolvimento. Porque não basta nascer e renascer. Não basta. Precisamos tirar lição de cada encarnação, que, aliás, como Hermínio nos fala, se nós observarmos o trabalho dos nossos mentores, os amigos espirituais, para promoverem uma reencarnação, nós teríamos consciência que nós precisamos realmente evoluir. É fundamental que nós pensemos sempre em progredir. O autor vai nos falar de reencarnação e educação e vai nos lembrar que nós recebemos os espíritos, que as crianças são espíritos, que as crianças trazem uma história pregressa. Porém, nós precisamos da educação para que esse bebê se desenvolva em todas as suas habilidades. Então, o papel da família é um papel fundamental de desenvolver, de dar condições para que esse bebê possa ser um ser humano melhor a cada dia. O patrimônio espiritual, intelectual e afetivo é conquista do próprio espírito ao longo dos milênios, em transição constante pelos 2 mundos, material e espiritual, nascendo, vivendo e morrendo, para renascer e viver novamente, em constante ciclo evolutivo. Então nós que aqui estamos já sabemos que no momento que nós desencarnarmos, nós iremos para a espiritualidade, progrediremos, mas teremos que renascer. E renascer, e renascer. Perguntar uma coisa: se tá bom, você falou com o bebezinho nasce, ele tem que ser educado, ele tem
coisa assim, né? Nessa questão da gente como espírita, né? Dizer que ele vai crescer, que nós não, crescer não. Nós viemos aqui para evoluirmos e quando partimos encarnarmos de novo. Mas é o bebezinho vem e nasce numa família onde o pai é espírita e a mãe evangélica que não acredita nesse ponto. Aí como é isso? Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui, nessa educação espírita, nós estamos falando principalmente da educação à luz do espiritismo. Mas nós entendemos, né, como nós estudamos no livro dos Espíritos, principalmente, qual é o gênero das provas. O gênero das provas é como nós nasceremos e na família na qual nasceremos, ponto. A partir daí, nós teremos o nosso livre-arbítrio. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza, se a espiritualidade escolheu aquela família para aquele espírito, é porque aquela família é a que tinha melhores condições de acolher aquele bebê. E essa mãe, tendo uma religião diferente da do pai, com certeza ela vai ter oportunidade de ensinar a tolerância dentro de casa, o respeito, que são valores que nós precisaremos ter para a nossa vida. E poderá, pouco a pouco, também conversar com a criança, levar livros espíritas, mesmo se ela não puder trazer, eu não sei se é o caso para a casa espírita, mas o próprio comportamento da mãe vai demonstrar que ela vai sim ajudar a educar o filho na moralidade, na caridade, com bons hábitos, e tudo isso é importante. O meu neto, ele nasceu exatamente assim. A minha nora é evangélica e meu filho é espírita. O pai da minha nora é um pastor. Então eles têm lá a mulher na religião, nem o menino pai. Ele é uma gracinha, você vê, ele passa por qualquer igreja, ele fala igreja, ele já sabe o que é uma igreja, né? Aí, mas eu acredito que o meu filho, como você falou, vai dar desenho, né? E ele que vai, com o tempo, ser educado pelos dois, não pode muito, ainda ficar criado, né? Aí isso e aquilo, né? Não, mas vamos pensar nisso, né? Nós estamos onde nós precisamos estar. A gente precisa ter essa consciência. E aí nós precisamos nos lembrar da questão 754 do Livro dos Espíritos. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. Ou seja, para que nós possamos nos desenvolver na parte física e na parte moral, nós precisamos de condições que sejam favoráveis. Como nós lembramos aqui, o caso de uma criança criada por uma avó, que não tem convívio com outras pessoas e que essa avó não consegue se expressar porque ela teve um AVC, o que a gente chama de derrame, como que essa criança vai desenvolver a fala? Então nós precisamos de um ambiente favorável para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades. Por quê? O nosso conhecimento, as nossas faculdades, o nosso progresso, eles estão em estado latente, como se tivesse adormecido dentro da nossa consciência, do nosso cérebro. Está lá. Está em algum lugar, mas está em estado latente. O objetivo supremo da vida é, pois, a busca da perfeição. Eis o objetivo da educação: auxiliar o espírito a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo, o potencial interior, as faculdades latentes do espírito. E nós precisamos nos lembrar, principalmente nós que somos espíritas, e precisamos nos lembrar que a pedagogia espírita nos fala principalmente da força do exemplo e a influência do meio. O exemplo, ou seja, não adianta nós falarmos com uma criança, não briga na escola. Se nós brigamos com o vizinho, brigamos no trânsito, brigamos no trabalho, brigamos em casa. Nós precisamos dar o exemplo. E aí, ao deixarmos a criança na escola, ao deixarmos a criança na casa espírita para a evangelização, a criança vai estar mais tranquila, porque ela está num ambiente calmo, ela está num ambiente tranquilo. E nós precisamos ser o exemplo daquilo que nós falamos, porque as crianças são muito observadoras. As crianças, elas parecem muito pequenininhas, parecem que elas não entendem, mas elas entendem. Na escolinha, na creche, com 2
aninhos, se a professora falar, vamos todo mundo juntar o brinquedinho, elas entendem, elas começam a juntar, nós vamos no balde de brinquedo, elas já sabem onde elas têm que guardar com 2 anos. Elas entendem. Então nós precisamos ter esse entendimento, as crianças percebem o que está acontecendo. Então a força do exemplo é muito grande. E agora nós vamos ver o que a doutrina nos fala sobre a influência do meio. E é muito interessante, como eu já falei, no livro Educação para o Espírito, o autor nos traz um estudo feito por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós vamos brevemente falar um pouquinho, só para que nós possamos ter essa ideia do impacto do ambiente no espírito que nasce. E nós trouxemos 2 exemplos para nós percebermos como a família é fundamental para o nosso desenvolvimento. O primeiro, o caso real de um menino chamado Victor. Ele ficou conhecido na história do mundo, um menino francês, achado em uma floresta da França, criado, portanto, por lobos. Por isso que a gente tem ali o nascimento do Victor, cerca de 1788. Ele desencarnou em 1828. Aproximadamente, os médicos calcularam que Victor tinha entre 5 e 6 anos quando ele foi achado em uma floresta na região de Avignon. Por isso que ele é chamado de selvagem. Ele foi uma criança criada por animais. E ele foi levado e adotado por um educador, era um médico e educador francês, chamado Jean-Marc Gaspard Itard. Itard levou o Victor, esse menino, criado por animais, para a casa dele. Cortou o cabelo, deu banho, tentou colocar roupa e começou a fazer um diário. Pegou o caderno e começou a escrever. Trabalhava, mas uma parte do dia ele se dedicava a educar o menino Victor. E ele tentou ensinar diversas habilidades ao Victor. Ele fez vários cadernos, vários diários, foi feito um estudo, foram publicados livros. E quando nós estudamos qualquer curso de especialização na área de educação especial, nós estudamos a história do Victor e do médico educador Itard, porque ele é considerado o pai da educação especial. Mas por que esse estudo é importante para nós? Porque o estudo do Itard comprovou o seguinte, que passado o período da infância, em que nós temos o cérebro propício ao aprendizado, hoje a ciência fala no período crítico de 0 a 5 anos, onde as crianças podem aprender tudo que são ensinados. Quando nós perdemos esse período crítico, como o Victor perdeu, porque foi abandonado numa floresta, por mais que o médico ensinasse todos os dias a falar, a andar, a comer, a se comunicar, o Victor não aprendeu. Ele aprendeu a andar de pé, mas à noite ele fugia para ficar no mato, observando a lua. Ele não aprendeu a usar garfo e faca, mas ele aprendeu a colocar comida no pratinho, aprendeu a beber. Demorou muito a aceitar o espelho. Por isso, os documentários e os filmes que retratam a história do Victor trazem muito essa imagem. Demorou muito a entender o que era um espelho. Mas por que isso é importante para nós que estamos estudando a pedagogia espírita? Porque vai nos lembrar da influência do meio. E vai nos dizer que nós necessitamos do outro, da nossa família, para que nós possamos nos desenvolver. Quando nós pesquisamos, hoje na área de educação especial, existem catalogados por animais. Uma das últimas na região da Ucrânia, em 1990. Os pais alcoólatras, na idade de 3 aninhos, esqueceram ela do lado de fora da casa. Ela está viva. Ela hoje está num centro de reabilitação. Esqueceram essa criança. Ela ficou no canil até 8 anos de idade, quando um vizinho levantou o muro e observou. Então, ela não desenvolveu as habilidades que uma outra criança desenvolveria. Então, nós precisamos do meio. A influência do meio, quando nós lemos as obras espíritas, é isso. É um ambiente propício para que nós possamos o desenvolver. E um outro exemplo que eu trouxe, que nos lembra muito o estudo feito por Leon Denis, porque ele foi nas escolas espalhadas por toda a região da França e começou a pesquisar os chamados meninos prodígios. Então ele começou a pesquisar meninos de 8 anos que estudavam aritmética, meninos de 9 anos que escreviam. No livro traz o relato de uma criança que com 11 anos fundou um jornal. Com 2 meses teve uma tiragem de 20.000 exemplares, 11 anos. E Leon Denis começou a pesquisar, começou a estudar e fez o livro e começou a dizer:
O que explica o chamado menino prodígio, que hoje a educação chama de crianças com altas habilidades ou superdotação? A multiplicidade de existências, as reencarnações, o patrimônio que nós trazemos explica. Porém, nós precisamos de um ambiente favorável. É necessário esse ambiente. E aí nós temos um menino belga de 8 anos, isso foi em julho de 2018, esse ano. O nome dele é Lohan Simon. Ele, com uma turma de alunos de 18 anos, ele com 8 anos de idade, ele pegou o seu diploma. E o que isso vai nos mostrar? O que isso vai nos dizer? Além de todo esse progresso que com certeza esse espírito já tinha, o ambiente familiar. Em entrevista, a mãe disse que ficou muito preocupada, que com 2 aninhos ele não brincava com as outras crianças, porque o vocabulário dele era tão completo, que ele não tinha paciência de brincar. Então a mãe foi na escola, pediu adiantamento, começou a dar livros para ele ler, e com 8 anos ele se formou, ele concluiu o 2º grau. Então é muito importante que o ambiente seja favorável, para que a gente possa acolher, para que a gente possa ajudar esses espíritos que nascem nas nossas famílias. E uma outra questão importante, tratada pela pedagogia espírita, que é uma questão que muitos pais, que muitas mães, inclusive eu acredito que procuram todas as casas espíritas, e aqui não será diferente, para falar da mudança de comportamento que acontece na adolescência. E aí o autor nos traz a questão 385 do Livro dos Espíritos. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos a resposta. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era. Por isso é fundamental, tanto a casa espírita quanto a família, aproveitarem o período da infância. Tem um educador alemão, Vallon, que está no livro, que ele fala, e ele que criou esse termo, jardim de infância. Por que jardim? Porque jardim é onde a gente planta, onde a gente aduba, onde a gente coloca e daqui a pouco a gente vai colher. As crianças são jardim. Por que o jardim? Porque a criança é um terreno fértil, é um terreno propício. Ela aprende tudo, tanto bom quanto ruim. E nós precisamos aproveitar esse período da infância para que nós possamos ensinar cada vez mais as nossas crianças e nos lembrarmos mais uma vez, toda vez que olharmos para as crianças na evangelização dentro da casa espírita, quando olharmos para a criança da nossa família, na nossa casa, lembrarmos mais uma vez que as crianças têm uma história pregressa, que as crianças já reencarnaram muitas e muitas vezes, que as crianças, assim como nós, também têm um plano reencarnatório, também precisarão passar por provas e expiações, mas principalmente que aquela criança que está na nossa família, que aquela criança que está sob nossa responsabilidade, ela precisa de todo cuidado, de todo afago, de todo carinho, de todo amor, para que ela possa se desenvolver. E se desenvolver além da escola, além do conhecimento, que é fundamental. Mas além disso, para que ela possa entender que ela é um ser em evolução, para que ela possa se colocar no lugar dos outros, para que ela possa enxergar a dor dos outros, para que ela possa entender a lei de causa e efeito que rege a todos nós. Então, nesse momento, nós vamos finalizando o nosso breve estudo sobre a pedagogia espírita. Se nós pegarmos, por exemplo, esse livro, um dos livros que nós utilizamos para pesquisa, além do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro interessantíssimo, maravilhoso, vale a pena a leitura, e nós precisamos nos lembrar como o autor nos diz. Se nós procurarmos um modelo de educador, se nós procurarmos um modelo de professor, se nós procurarmos um modelo para nós educarmos as nossas crianças, nós precisamos lembrar de Jesus. Jesus, que poderia ter escolhido fariseus, poderia ter escolhido saduceus, escolheu homens simples para serem pescadores de homens, para serem pescadores de almas. Ele trabalhou com aqueles homens, inclusive com as imperfeições que eles tinham, mas trabalhou com paciência, trabalhou sem julgamento, mas trabalhou com firmeza, com educação. Acolheu esses homens simples e transformou esses homens
em propagadores da boa nova, da palavra. E Jesus, com os seus exemplos e com as suas palavras, nos deixou uma lição que nós precisamos todos os dias nos lembrar. Da simplicidade de Jesus, do vocabulário que ele usava quando falava com os agricultores, quando falava com os doutores da lei, quando falava com as mulheres, para que nós também possamos falar de um jeito que as pessoas nos entendam aquilo que estão nos falando. E nós vamos nos lembrar desse momento, no final da série, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E precisamos nos lembrar que hoje seria um gesto de humildade? Seria. Mas há 2000 anos atrás, com toda a escassez de água, com toda a simbologia que tinha lavar os pés, Jesus, na verdade, não estava só lavando os pés. Jesus estava nos dando uma lição de como nós devemos ser humildes. Como nós devemos ter respeito aos nossos irmãos, respeito às pessoas que vivem conosco, respeito às pessoas que trabalham conosco. A humildade, a pureza de coração. Lembrando que Jesus nos disse que o nosso coração precisa ser como o coração das crianças. A doutrina espírita não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito, senão de forma alegórica. Então, meus irmãos, o que a doutrina vem nos dizer é simplesmente que nós precisamos entender que somos seres em evolução, na marcha do progresso, que a reencarnação faz parte da nossa marcha evolutiva e que os bebezinhos que vêm até nós também têm uma história, mas que o nosso papel é papel fundamental dentro da pedagogia espírita, que nós possamos desenvolver não só as habilidades, mas desenvolvermos também o caráter das crianças. Lembrando Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Todos nós temos más inclinações, mas todos nós podemos, todos os dias, nos superarmos, pensarmos positivamente, sermos melhores a cada dia. E essa é a verdadeira educação do espírito, a verdadeira lição dada por Jesus. Jesus não julgou, não tapou pedra, não condenou, teve paciência, mas nos deixou uma lição: vá e não peques mais. Então, que nós também possamos guardar essa lição, que nós também possamos entender que é pela educação, muito mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Essa é a educação do espírito, a educação genuína, a educação que nos faz ser seres melhores. A questão 917 do Livro dos Espíritos nos lembra que a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-las, como se endireitam as plantas jovens. Lembrando exatamente do jardim de infância, daquele terreno propício que nós temos. Como já foi estudado, e a Elaine me falou que trabalhou semana passada, com a questão do pestalose, nós precisamos sempre lembrar de Jesus, da paciência, da parábola, dos cuidados, do exemplo, mas principalmente termos olhos para ver e entendermos que o reino de Deus está dentro de nós. Nós podemos ser pessoas melhores, nós podemos nos melhorar, nós podemos melhorar a nossa família, podemos melhorar o nosso ambiente e podemos melhorar o ambiente para as crianças que estão conosco, tanto na nossa família quanto na casa espírita. Então, nesse momento, nós vamos encerrar com uma mensagem de Chico Xavier e principalmente lembrando de Chico Xavier, assim como nós lembramos, claro, de Jesus, nosso modelo e guia, mas lembrando da paciência de Chico. Chico não julgava as mães que iam lá, não julgava as pessoas. Ele simplesmente estava lá para acolher.
E que nós possamos, enquanto casa espírita, enquanto família, termos essa serenidade, termos esse acolhimento, não o julgamento, o acolhimento com todas as pessoas que nos procuram. E como o Chico nos falou, pensar que se estivéssemos no lugar daquela pessoa, talvez tivéssemos feito as mesmas escolhas. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e mentalizar as crianças das nossas famílias, os adolescentes das nossas famílias, e pensarmos principalmente naquelas crianças e naqueles adolescentes que estão passando por uma situação difícil, pensar nesses pais, pensar em nós mesmos, para que nós possamos ter confiança e que nós possamos cada vez mais ajudar essas crianças e esses adolescentes. Tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo o corpo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.